Mahananda Moy. Intervenção da estrela AL. Eu venho a vocês para responder às suas expectativas e às suas interrogações. Então, eu acolho com amor e prazer as suas interrogações. Questão: como superar o medo da doença? Bem-amada filha, simplesmente não estando mais doente. A doença é uma crença mais ou menos cristalizada. Ela foi necessária para permitir encontrar-se, para encontrar os recursos em vocês, para eliminar algumas falhas unicamente ligadas a vocês mesmos e à sua sociedade. A um dado momento, é preciso aceitar soltar essas doenças, sejam elas quais forem. A alegria ignora a doença. A reversão ignora a doença. Vocês devem transformar as doenças que os atingem. Elas estão aí para pedir-lhes que se superem. Quanto ao próprio medo da doença, ele corresponde a algumas coisas que estão situadas, não no nível da doença, mas no nível do medo da perda da integridade física que, no entanto, irá terminar, necessariamente, pela sua morte física. Não se esqueçam de que o seu corpo, a partir do momento em que vocês aceitarem viver a reversão da quinta dimensão com o seu corpo, acompanhar-se-á, mesmo não havendo supressão da consciência, de uma modificação da forma, que é, de algum modo, uma morte a si mesmo. Questão: e sobre as doenças ditas genéticas ou familiares? É preciso, também, superar o conceito de família. A família é uma criação da terceira dimensão. Vocês têm uma única família, que é a sua família de almas e de espírito. As famílias criadas sobre a Terra não têm sentido algum aos olhos espirituais. É-lhes pedido, em todas as tradições, para honrar pai, mãe e filhos, mas vocês devem, neste período de fim dos tempos, superar essa crença. O que não quer dizer que devam ignorar, mas que devam amar do mesmo modo os seus filhos, os seus parentes, assim como os seus inimigos. Se vocês fizerem diferença entre aqueles a quem vocês chamam de filhos e as outras crianças, vocês não estão prontos para viver essa nova dimensão. Questão: como superar as cristalizações, em particular no DNA? A luz transcende o DNA. O DNA não é fixo, contrariamente ao que vocês creem. O DNA sofre mutação, o DNA muda também. Não existe doença alguma que esteja além da alegria e das novas dimensões. Questão: e as doenças ligadas aos contratos de almas? Os contratos de almas são ligados à encarnação. As doenças ligadas a um contrato de almas são extremamente raras. Isso representa alguns por cento do conjunto das causas de doenças que são, todas elas, ligadas às dualidades nas quais vocês vivem. As doenças que são ligadas à evolução da alma, contratos de almas, não têm mais razão de ser a partir do momento em que a mudança dimensional estiver em curso. Questão: como reconhecer um membro da nossa família de almas? Isso não passa por um reconhecimento intelectual, nem fisiológico, nem fisionômico, mas unicamente vibratório. Os membros de uma mesma família espiritual reconhecem-se ao primeiro olhar e sentem a necessidade de estarem juntos. Isso está ligado não unicamente às histórias de almas, mas às correspondências de espírito. As coisas realizar-se-ão facilmente, progressivamente e à medida do tempo que está chegando. Como vocês sabem, e sabem algumas outras pessoas, no momento em que ocorrer certo tipo de eventos na superfície deste planeta, as almas serão reagrupadas em meio às famílias. Essas famílias têm, não uma história comum de almas, mas uma vibração comum. Elas compartilham o mesmo sopro. Questão: o casamento humano não é o arquétipo do casamento divino humano que nos espera? O casamento é, a princípio, a união de uma polaridade com outra polaridade complementar. O único casamento que vocês têm que viver é o de você próprio consigo mesmo. O casamento foi uma paródia, mesmo ele sendo necessário e eu mesma tendo me casado bem jovem, eu confesso. Entretanto, trata-se de um reflexo do casamento de você próprio consigo mesmo. Porque vocês têm, na encarnação, o sentimento de ausência de completitude, que os segue e os empurra em suas encarnações a irem, pela sexualidade, pelo espírito, pelo coração, para entidades complementares a vocês, porque vocês são persuadidos de que irão encontrar o complemento que lhes falta, ao passo que o complemento é estritamente interior a você mesmo e corresponde apenas a você mesmo. Existem, algumas vezes, certamente, almas cujo caminho está ligado. São almas que já se encontraram e reconheceram. Mas isso não deve tornar-se uma ligação a mais, mesmo sendo extremamente positivo. Questão: quando já casamos, como passar de uma relação para uma aliança?
Bem, tudo depende da natureza das relações que vocês contrataram. Frequentemente, as relações são definidas pelo medo da falta, por uma atração sensual, sexual ou de interesses, sejam eles quais forem. Essas alianças devem estilhaçar-se, na medida dos próximos anos, pois elas não correspondem mais ao que deve ser ativamente buscado. Isso é muito simples de compreender. Basta que uma das duas partes se interesse por essa evolução que surge e que a outra resista, ou se oponha, para compreender que a relação não deve mais perdurar. Questão: o divórcio não teria, portanto, importância espiritual. Assim como o casamento. Não há implicação. Vocês têm responsabilidades. Essas responsabilidades devem ser assumidas ao longo das suas peregrinações e ao longo das suas encarnações. Mas são momentos privilegiados, momentos únicos que estão bem além das contingências e das leis criadas pela própria encarnação. Vocês estão nesses momentos. Questão: mesmo se o céu tiver enviado o cônjuge? Ninguém envia ninguém a vocês. São crenças cômodas de estabelecer, porque elas os pressionam ou tranquilizam. Os encontros ocorrem por afinidades vibratórias. Há, efetivamente, encontros ditos predestinados, mas quem lhes diz que essas predestinações devam durar a vida toda? Vocês se apegam a um fato, sobretudo se este for espiritual, e vocês consideram que isso deve durar até o fim da sua vida, ou mesmo o fim dos tempos. Questão: o que significa o sacramento do casamento religioso? Isso é eminentemente diferente segundo os povos, segundo as tradições, segundo os costumes. Os sacramentos, sejam eles quais forem, foram instaurados pelos humanos. Eles são a reminiscência antiga do sacramento original da sua conexão com o Pai. Eles são o reflexo, antes de tudo, de crenças, segundo o povo no qual vocês nasceram, segundo os costumes aos quais vocês aderem. Os sacramentos, sejam eles quais forem, como vocês observam, estão sempre ligados à intervenção de uma terceira pessoa. Isso os priva da sua responsabilidade. Vocês entregam o poder àquele que é o pretenso representante para unir ou para desfazer algumas relações. Isso é uma retirada de responsabilização da sua responsabilidade pessoal e nada mais. É extremamente agradável crer que os sacramentos os vinculam com a vida. É extremamente agradável crer que o sacramento do batismo, na religião católica, imuniza-os contra os ataques do demônio. É satisfatório para o mental que o batismo os faça pertencer à manada dos eleitos de Deus, mas isso é uma heresia. O pertencimento ao reino dos céus se faz pela sua qualidade de coração e por nada mais. Ele não é em função de uma obrigação, ele é consentido e livremente consentido por você mesmo e por ninguém mais. O único sacramento válido aos olhos do Pai e da Luz é o seu, livremente consentido, além dos grupos sociais e além das crenças. Questão: isso parece em contradição com o que dizia Philippe de Lyon, sobre a impossibilidade de divórcio, a partir do momento em que a companheira faz o seu trabalho. Outros tempos. Outras épocas. Outros hábitos. Outros costumes. As contradições são em função das épocas. O que é verdadeiro a um dado momento, não é uma verdade eterna. Só o amor é verdade eterna, e o amor não se importa com os seus sacramentos. O amor é liberdade. O amor é doação. O amor não é uma relação, ainda que vocês devam respeitar alguns compromissos. Ainda uma vez, eu repito, há épocas específicas nos ciclos das humanidades que necessitam superar o que foi instaurado, mas é livre a vocês permanecer apegados a alguns valores. O único valor que permanece para além dos ciclos, e mesmo durante este final de ciclo, é o valor do amor. Questão: se, no futuro, os casais devem se desfazer, então, não vale mais a pena procurar alguém enquanto estamos solteiro. Eu jamais disse que todos os casais deviam ser desfeitos. Eu disse que há historias que devem terminar, a fim de que outras comecem. Lembrem-se de que, nas novas regras de vida, no que é um além ao que vocês chamam de quinta dimensão, o casamento não existe. Há, no entanto, histórias de almas, mas as histórias de almas não têm as mesmas imposições do que aquelas que vocês fixam na encarnação. No além, vocês são livres para fazer o amor com quem quiserem. O amor é um reencontro vibratório, sem o corpo, e vocês são livres para fazer o amor e manifestar o amor a qualquer entidade existente. Vocês não estão limitados, a limitação pertence a este mundo e a esta forma específica de vida. E vocês chegam ao fim das suas limitações.
Principalmente, não procurem aplicar as regras que vocês conhecem no que está vindo, pois o que vem não possui as mesmas regras, pois o que vem está além das regras que foram formuladas pela sua sociedade, pelas suas crenças e pelos seus apegos. Se você encontrar a fonte da alegria, você irá se bastar a si mesmo. Lembrem-se de que no casal, mesmo estando em procriação, o amor da masculinidade para a feminilidade está também ligado à dualidade. Não pode haver unidade na dualidade. A unidade está além da dualidade e não se encontra através da dualidade. Você já viu um ser realizar-se e despertar no casamento? Você já viu um ser desperto e realizado a própria luz pelo batismo? Você já viu um ser viver o despertar durante um encontro, seja ele qual for, com um elemento de mesma polaridade ou de polaridade oposta? É o mesmo para a definição do amor. O amor que vocês vivem no casal, tão nobre, tão puro que seja, é apenas o pálido reflexo do amor. Jamais se esqueçam disso. Então, efetivamente, é muito mais prático e muito mais prazeroso, para a maior parte de vocês, estabelecer relações de casal. Isso se concebe nos mundos da encarnação. Eu não disse, com isso, que nenhum casal deva mais existir. Eu disse, unicamente, que é preciso redefini-lo, e não unicamente intelectualmente, mas em função das imposições vibratórias dos mundos nos quais vocês vivem. O amor, tal como vocês vivem nesta dimensão, é um confinamento, em todos os sentidos do termo. Não pode haver qualquer liberação no casal. Isso pode ser difícil de aceitar, mas é, no entanto, a estrita verdade e, no entanto, eu mesma fui casada, mas o meu companheiro compreendia e respeitava isso. Assim, nós pudemos permanecer unidos até o fim. Questão: você tem conselhos para redefinir esse conceito de casal? Não são conselhos a adotar, mas são as condições vibratórias que determinam isso. Do outro lado desse véu, o casal, no sentido em que vocês entendem, não existe. Há acasalamento por pares vibratórios, mas que não constituem, propriamente falando, famílias, em todo caso, para as formas que estão em certa densidade. Agora, nas formas de vida e de consciência sem materialidade ou sem densidade, que é geralmente o caso para a quinta dimensão e além, há alianças vibratórias que se criam, que não impedem, absolutamente, de comunicar o amor com qualquer outra entidade que passar na proximidade. Trata-se de uma liberdade essencial. Questão: durante a passagem na quinta dimensão, isso significa que os casais não vão mais existir? No sentido que vocês entendem, sim. O que não impedirá algumas formas de alianças para algumas almas, para continuar o caminho. Mas o amor torna livre. O amor é liberdade, o amor absolutamente não é confinamento. Vocês não se pertencem uns aos outros. Vocês se pertencem a si mesmos e a ninguém mais. Questão: a partir da quinta dimensão não haveria filho? Há filhos. Os modos de criação desses filhos são profundamente diferentes, uma vez que não há sexualidade, no sentido que vocês entendem. Entretanto, há encontro e fusão de dois princípios complementares opostos, que são a masculinidade e a feminilidade em outros planos. Mas os filhos jamais pertencem ao casal que os conceberam, se é que podemos empregar a palavra casal. O filho pertence ao conjunto da comunidade. Há, portanto, a própria dissolução do que vocês chamaram de relações familiares e transgeracionais. Não há, portanto, karma, no sentido que vocês entendem, uma vez que o karma mais importante que vocês têm que superar neste mundo, é aquele que os une ao seu cônjuge ou aos seus filhos. Questão: a passagem na quinta dimensão seria mais fácil para aqueles que não têm lar? Obviamente. Lembrem-se das palavras daquele que vocês chamaram de Cristo. Ninguém pode penetrar no reino dos céus se não voltar a se tornar como uma criança, e também será mais difícil para um rico cruzar o reino dos céus do que para um camelo passar no buraco de uma agulha. Isso ilustra perfeitamente a realidade de apego a qualquer posse humana, material, objeto, pessoa, que é o obstáculo essencial à liberação. Será que quando vocês morrem, vocês se colocam a questão do seu marido, da sua mulher, da sua herança, dos seus filhos? Quando vocês deixam este plano, vocês o deixam. Vocês não podem permanecer apegados ao que vocês deixam. É assim. O paradoxo do ser humano é crer que tudo o que ele vive é eterno. Nada é eterno, exceto o eterno, a luz e o amor. A sua vida é efêmera, a sua dimensão é efêmera. Por que querer colocar eternidade onde há apenas efêmero? O amor da sua vida um dia não será mais o amor da outra vida.
O amor de uma dimensão, que vocês encontram de alma em alma, de vida em vida, não será essa alma em outra dimensão. A vida é ilimitada, os encontros são ilimitados. Por que vocês querem restringir o amor? Questão: os encontros, na nossa sociedade, são, contudo, muito limitados. Esse não é absolutamente mais o caso em outras dimensões, onde a consciência é coletiva. O indivíduo existe, mas a consciência coletiva é ainda mais envolvente, não no sentido da relação, mas no sentido de uma harmonia. Vocês estão em uma atmosfera e em uma vida onde tudo é compartimentado. A sua consciência é compartimentada, o seu corpo é compartimentado, o seu modo de vida é compartimentado, o que absolutamente não existe mais em outras dimensões e que absolutamente não existe mais nas suas encarnações habituais, assim que vocês passam do outro lado. O próprio apego ao que vocês vivem nesta vida é um freio para a liberdade. As suas crenças, os seus condicionamentos, tudo isso deve desaparecer. Questão: nós temos uma missão específica na encarnação e somos livres em todas as nossas escolhas? Grande debate, grande questão. Vocês são livres a cada instante. As suas escolhas pertencem a vocês. Cada ser humano, sejam quais forem as escolhas feitas, deverá encarar as suas escolhas, antes mesmo do fim, antes mesmo do salto dimensional. É o que foi chamado, eu creio, por alguns intervenientes, de período de confrontação. É isso, a confrontação e nada mais. O que é que vocês estão prontos a perder, a fim de ganhar a eternidade? A única escolha situa-se aqui. Vocês estão prontos para soltar as suas crenças. Vocês estão prontos para soltar as suas certezas. Vocês estão prontos para morrer para si mesmos, a fim de tornar-se totalmente luz? Não há alternativa. Isso necessita de matar tudo que não é você, no sentido simbólico, eu quero dizer, dar-se conta de que tudo que você construiu é uma ilusão que o impede de olhar a si mesmo. A revelação não é algo tépido. A iluminação não é algo ligeiro que vai permitir-lhes continuar, como se nada houvesse, os seus apegos, as suas imposições, as suas crenças e os seus erros. Não. A iluminação, o despertar é profundamente transformador. É como morrer. Vocês são obrigados a abandonar as suas vestes, as suas posses. É o mesmo durante a iluminação. Muitas pessoas acreditaram até agora que seguir um caminho espiritual era simplesmente melhorar o cotidiano, desprender-se e viver mais pacificamente algumas imposições materiais, afetivas e outras. Portanto, desenvolver algum desprendimento. Mas, aí, não se trata de algum desprendimento, mas de um desprendimento total e completo. Mas, tranquilizem-se, vocês têm a escolha de vivê-lo ou não. Vocês têm a eternidade diante de vocês para realizar isso, neste ciclo ou em outros ciclos. Mas, de algum modo, é necessário entender isso, porque um ser humano tem sempre tendência a crer que tudo é eterno neste mundo inferior no qual vocês vivem, enquanto vocês estiverem no reino do efêmero. De fato, o que é um amor de uma vida em relação ao conjunto das suas vidas, em relação ao conjunto do seu espírito? Nada, absolutamente nada. Questão: a repetição da frase Pai, que a sua vontade seja feita e não a minha facilita todos esses processos? Na condição de que isso seja dito e feito em verdade e não unicamente em palavra. Cristo, dado que é Ele que fala, disse também: vocês devem estar prontos para tudo perder. Aqueles que quiserem salvar a vida, irão perdê-la. Questão: poderíamos falar da diferença entre ligações e relações? A ligação, tal como a concebem aqui, é apego, apego privilegiado. Quem diz ligação diz uma pessoa em relação de privilégio com outra ou com um objeto. A ligação prende-os, a ligação não libera. A relação libera-os. A única ligação que existe, que é eterna, é a sua ligação indestrutível ao amor à verdade. Qualquer outra coisa não é isso. Vocês criam ligações para tranquilizar-se. Vocês criam ligações e modelos que vão permitir-lhes evoluir nesta dimensão, mas que não os preparam, absolutamente, para aceder a outra coisa. Quem, de vocês, hoje, pode dizer que aceita serenamente o evento da sua morte, se lhe for dito que deve morrer amanhã? Ninguém. Exceto o neófito, exceto o desperto que, ele, aceita isso. Então, a ligação é um modo de tranquilizar-se. Vocês têm a impressão de que a ligação do casamento, a ligação da criação de filhos, a ligação espiritual é algo que os libera. Corrijam-se. Isso é algo que os prende ainda mais a esta dimensão.
Qualquer ligação que vocês estabelecem neste mundo, perdura e segue-os de vida em vida. Isso foi chamado de karma, de lei de ação/reação, não sendo, por essência, negativo, pode ser positivo ou negativo. Mas qualquer karma os prende. Apenas a ação livre, a liberação, a ausência de ligação é que libera vocês. A ligação é, de algum modo, debilitante, no nível espiritual. Ela fecha em algo que não é você. O princípio deste mundo é um mundo de ligações onde vocês esquecem e não se recordam mais da verdadeira ligação que existe com o amor. O amor não é uma ligação, o amor é liberdade, lembrem-se disso. Enquanto muitas vezes neste mundo, quando vocês dizem amar algo, vocês se apegam a esse algo, seja o que for, com isso, vocês perdem até mesmo a realidade do amor. E, no entanto, vocês continuam a chamar isso de amor, ou de obrigação, mas o amor é liberdade total, o amor é doação total. Questão: e sobre a ligação que une o discípulo ao seu mestre espiritual? Um mestre que estabelecesse uma ligação com os discípulos, não é um mestre. O mestre mostra um caminho e libera. Aquele que prende não é um mestre digno desse nome. Ele é, também, uma presa, com as obrigações desta dimensão. Um verdadeiro mestre pode criar ashrams, movimentos, mas ele deve tornar livres os seus discípulos. O mestre que se afirma como a única autoridade e o único orientador da consciência, mantém vocês em uma relação kármica nefasta. Isso é algo que vai tranquilizá-los, assim como o casamento, como a casa onde vocês dormem. O que vocês devem compreender e aceitar é que não há liberação enquanto vocês permanecerem apegados a algo deste mundo. Obviamente, isso não quer dizer que eu lhes peço para deixar o trabalho, o filho, o marido. Isso lhes pede para viver com consciência tudo isso, livres, depois, manter uma relação, mas liberada do peso da ligação. Mas vocês devem, para aproximar-se desse estado de iluminação, separar-se de qualquer ligação. Uma vez restituídos e renascidos para a nova energia do amor, as coisas não serão nunca mais as mesmas em vocês. Mas se vocês mantiverem na sua consciência uma ligação presente, ela os arrasta irremediavelmente à dimensão da Terra e os impede de aceder à transcendência do amor. Questão: isso significa que todas as leituras passadas de nada mais servem? Isso faz parte da sua educação, mas, mesmo isso, deve ser lançado. Vocês podem abordar as portas da iluminação, como aquelas da morte, apenas liberados de todo o fardo. Eu tenho que contar-lhes uma história muito conhecida. Um dia, uma santa mulher, na Índia, acumulou boas ações. Ela estava totalmente no coração. Ela passava a sua vida servindo, porque ela sabia que, quando mais se desse, mais iria receber. Ela conhecia essa lei espiritual e aplicava maravilhosamente. E, um dia, ela vem a morrer. Ela estava tão pesada pelas suas boas ações que não pôde ir para a luz e encarnou-se novamente. Vocês não podem aceder à luz com um fardo, seja ele qual for. A luz os quer nus, liberados de tudo. Questão: foi dito, convém viver como se fosse morrer amanhã. O que você pensa disso? Isso é a verdade. Vivam cada respiração como se fosse a última. Cada instante é único. Uma ocasião errada jamais irá se reapresentar, mesmo se, durante o aprendizado, vocês passarem e repassarem frequentemente pelas mesmas etapas, mas cada ocasião errada é única. Vocês têm a eternidade, efetivamente, mas são momentos privilegiados nesta eternidade. Isso é agora, esse instante privilegiado. É tempo de compreender que vocês brincaram bastante no campo de jogos das crianças. Vocês devem se tornar de novo uma verdadeira criança. A brincadeira das crianças serve aos adultos, enquanto eles devem aceitar ser realmente crianças, filhos da luz, filhos da fonte, filhos da verdade. Aí está o que vocês são. É tempo de superar tudo o que foi criado nessa encarnação. É tempo de reencontrar a totalidade do que vocês são, realmente, e não o que vocês creem ser. Questão: como acompanhar da melhor forma possível aqueles que se sentem na aflição? Tudo depende de qual é a forma de ajuda. Se vocês forem o amor, tudo o que vocês são é ajuda. Por outro lado, se vocês quiserem ajudar o ser, sendo vocês mesmos, o cego que ajuda outro cego, essa ajuda é bem sumária. Então, enquanto vocês colocarem a questão de poderem ou de precisarem ajudar, vocês estão na situação de um cego que ajuda outro cego.
Isso é, certamente, útil durante o aprendizado, e ajuda a compreender o papel de uns e de outros, mas, entretanto, a um dado momento, vocês devem compreender que, se vocês mesmos estiverem na transparência total da divindade, a sua transparência, sozinha, é uma ajuda. Vocês não têm que se perguntar para ajudar, porque a ajuda ocorre, mesmo contra a sua vontade, além de vocês, porque vocês estão além de vocês, efetivamente. Questão: se sentirmos o sofrimento do outro, como gerenciar isso? Superando. A compaixão é uma etapa. O carisma é uma etapa para o coração. Estar no coração é praticar a magia do amor. A magia do amor é uma radiação transformadora que escapa aquilo que está no próprio coração, quando ele não o quiser. Lembrem-se das palavras de Cristo, que curou a mulher que sangrava. Cristo simplesmente disse: "Quem me tocou?" Porque, efetivamente, essa mulher acreditou no poder do amor. A crença dela bastou para gerar a própria cura. A crença dela efetivamente gerou uma cura para a qual o próprio Cristo nada fez. É o amor do qual ele era portador que a curou. Jamais se esqueçam de que os homens muitas vezes confinaram a energia do amor, emitida pelos grandes seres que viveram sobre esta terra, através de testemunhos, de igrejas, de movimentos, através de ensinamentos. Mas o movimento, a igreja não é mais a verdade, porque ela fixa na forma algo que estava vivo. Questão: como deixar irradiar a própria luz e administrá-la da melhor forma possível? Não há que administrar melhor. Há que deixar ser. O amor que eu era, na minha encarnação, vocês acham que eu tinha o controle sobre ele? Absolutamente não. Eu estava totalmente abandonada a isso. Eu nada podia controlar. E, sobretudo, eu mesma. Questão: então, você não tinha escolha? Em momento algum eu tive a escolha. Quando nos tornamos luz, não há mais escolha alguma. A escolha é uma ilusão para os filhos que se atrasam. Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. Então, bem-amados filhos da luz, eu vou transmitir-lhes a minha bênção e o meu amor e restituir-lhes a sua liberdade de movimento. Sejam abençoados, vão para onde devem ir. Estejam na paz. Vocês são amados de toda a eternidade. Ninguém os julga, exceto vocês mesmos. A primeira coisa que vocês têm que fazer é não mais julgar, mas não se esqueçam, tampouco, de que aquele que vocês julgam no exterior é você mesmo, sob outra faceta. Não há distância entre ele e vocês. Não há distância entre o assassino e Cristo. Isso é extremamente importante de compreender. Bem-amados, eu lhes envio o meu amor e a minha bênção e sejam livres para fazer o que lhes parecer bom. Aos 3 Dimensões, 13 de agosto de 2008. Transcrição: Andréa Curtiano e Zuma Peixino. Tradução para o português: Célia G. Mensagem atemporal.